A África do Sul. A economia da África do Sul é baseada no setor de serviços, indústria, agricultura e extrativismo, e ocupa atualmente a condição de país mais rico da África. O setor de serviços está inserido principalmente na atividade de turismo. O país tem no safari um dos mais importantes atrativos turísticos, além de parques nacionais, turismo de negócios e veraneio no litoral. O parque industrial é diversificado. Nele se destaca a indústria química, petroquímica, alimentícia, siderúrgica, metalúrgica, equipamentos de transporte e máquinas e equipamentos agrícolas. A África do Sul é um grande produtor agropecuário. Isso se deve ao fato de existir extensas terras férteis, o que favorece a produção agrícola. Na agricultura, o país se destaca no cultivo de milho, cana-de-açúcar, uva e laranja. Já na pecuária, as principais criações são as de bovino, aves, caprinos e ovinos. No extrativismo, o país se destaca na exploração de suas jazidas minerais, especialmente de carvão, cobre, manganês, ouro, cromita, urânio, ferro e diamantes. Os indicadores sociais na África do Sul podem ser divididos em três frentes básicas, que são os serviços de saúde, a educação em geral e a própria empregabilidade do país. Em questões de serviços de saúde, há hospitais públicos em toda a África do Sul. Igual a muitos outros países, de modo em geral, o cliente será mais rapidamente e mais bem atendido em um hospital ou clínica particular do que em um estabelecimento público. A educação sul-africana passou por grandes mudanças nos últimos anos, especialmente depois do apartheid. O objetivo é se tornar mais inovadora e ter melhor infraestrutura, e melhorar a empregabilidade dos alunos. Existem muitas desigualdades na educação da África em geral, mas a África do Sul ocupa o segundo lugar com a melhor educação do continente africano. O sistema educacional da África do Sul faz parte deste plano de longo prazo porque permitirá mais oportunidades educacionais adequado para alunos de diferentes origens. Numa tabela de ranking melhor qualidade de educação dos países mundiais, foi dito que a África do Sul está relacionada na pior parte em relação aos outros países, se localizando na posição 75 na lista dos piores países na lista de educação internacional. O desemprego na África do Sul é um problema na qual vem se agravando no país. Mesmo sendo o país mais industrializado do continente, a taxa de desemprego está aumentando drasticamente nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, afetando com isso a população economicamente ativa da África do Sul, consequentemente prejudicando também a economia do país. O IDH Similindes na qual indica a desigualdade na distribuição do desenvolvimento humano entre os países faz com que o IDH da África do Sul seja 0,597, sendo o IDH médio. O Poder Executivo. O Poder Executivo da África do Sul é constituído pelo chefe de Estado, chefe de governo, gabinete, eleições e resultados eleitorais. O chefe de Estado inclui o nome, o título e a data de início no cargo do líder titular do país que representa o Estado, em funções oficiais e cerimoniais, mas não pode estar envolvido com as atividades do dia a dia do governo. Chefe de governo inclui o nome, o título do alto executivo designado para administrar o poder executivo do governo e a data de início do cargo. Gabinete inclui o nome oficial do corpo de alto nível do executivo e o método de seleção de membros. Eleições. Eleições são os compromissos que incluem o processo de adesão ao cargo, data da última eleição e data das próximas eleições. Os resultados da eleição incluem a afiliação política de cada candidato, o percentual de votação popular direta ou voto indireto legislativo, parlamento parcial ou a contagem de votos nas últimas eleições. E esse é o organograma do Poder Judiciário. A colonização engloba diversos aspectos, que são a independência do país e a unificação até a história contemporânea. Os povos nativos eram muitos e cada um tinha um sistema de organização e de crenças rico, o que faz os estudos de períodos pré-coloniais interessantes e relevantes. Na época, o objetivo principal dos europeus, especialmente os portugueses, era buscar especiarias na Índia, como cravo, canela. Nesse momento, houve um confronto entre os holandeses e o povo Kahoe Kahoe, vencido pelos europeus, que estabeleceram colônias no local. Houve a escravidão, que foi entre o século XVI e o XIX, que estima-se que mais de 10 milhões de africanos foram escravizados e enviados à América e o Caribe para trabalhar nas colônias do Novo Mundo. Houve a Conferência de Berlim, no final do século XIX, a Segunda Revolução Industrial, que durou do ano de 1850 até o ano de 1945, que chegou ao seu auge e levou as principais potências europeias a uma corrida imperialista com o objetivo de tomar o controle da África. Os colonizadores
viam o continente como uma fonte de matéria-prima e novos mercados, e disputavam entre si para obter o maior domínio possível da região. Sem consultar as populações nativas do continente, os europeus traçaram fronteiras e definiram qual país poderia tomar conta de qual região. As linhas retas que até hoje demarcam as áreas dos estados africanos mostram que os europeus não levaram em conta os territórios dos nativos. Assim, o tratado afastou povos amigos e incentivou conflitos entre rivais como estratégia de dominação que desviou a atenção dos africanos, enfraquecendo a resistência contra a ocupação europeia. Documento, elaborado pelo Parlamento do Reino Unido, concedeu seus domínios dependentes da posição de igualdade em relação a outros domínios do Império Britânico, e essa decisão foi tomada em um referendo, no qual só a comunidade branca do país votou, já que desde 1938 vigorava o apartheid no país. Nesse mesmo ano foram realizadas as primeiras eleições multirraciais da África do Sul, nas quais negros e brancos votaram, acabando por eleger Nelson Mandela, do Partido Congresso Nacional Africano, SNA, como presidente. No governo Mandela, ao assumir a liderança da África do Sul de 1994 a 1999, o primeiro presidente negro do país teve como tarefa fazer com que o fim legal do apartheid se estendesse à realidade. A seleção nacional, até então detestada pela maioria dos sul-africanos, por ser formada por jogadores brancos, recebeu apoio do presidente, que incentivou que os cidadãos negros também o fizessem. Os Springboks, nome no qual o time é conhecido, acabou vencendo a competição e recebendo o troféu das mãos do próprio Nelson Mandela. Apesar de Nelson Mandela ser uma figura adorada internacionalmente, seu governo não esteve imune às críticas. O MDA afirmou que, com a corrupção galopante da elite governante atual e o fato de que muito pouco mudou para a maioria das pessoas negras, a euforia por conta de uma constituição progressista foi substituída pela desilusão. Atualmente, o país tem uma taxa de desemprego de quase 27% e vive uma profunda desigualdade social que coloca a África do Sul entre os países com a maior concentração de renda do mundo. Desde antes de virar presidente, Zuma tinha seu nome relacionado a acusações, como a de ter estuprado a filha de um amigo de família em 2005 e ter aceitado suborno de uma empresa francesa em 2006. O ex-presidente acabou cedendo à pressão de seu partido, o CNA, que elegeu todos os presidentes desde o fim do apartheid, para renunciar. Entre os crimes cometidos pelo político, um dos que mais repercutiu nacionalmente e internacionalmente foi o uso de cerca de 15 milhões de dólares do dinheiro público para reformar sua casa privada.